Nós estamos ainda no começo do ano. Nós estamos vivendo um tempo no nosso país que o pessoal fala que é um tempo de crise, né? E nós estamos começando um ano. Depois que passa aquele período de festas, aquele período em que estávamos com a família e um monte de coisa acontecendo, um monte de programação, aí a gente cai na real e percebe que a nossa vida continua como nós terminamos no ano passado, né? E algumas crises, algumas coisas que nós precisamos vencer, com certeza você tem, e eu também tenho. Quando eu falo de crise, eu não estou falando apenas da situação do país ou de questões econômicas. Existem muitas crises que acontecem na nossa vida. Crises, por exemplo, no casamento, no relacionamento, crise na família, às vezes uma crise na saúde, às vezes uma crise profissional, empresarial, uma crise nos estudos. Por exemplo, esses dias nós estávamos conversando com uma moça que vem aqui na igreja e ela está passando por um problema muito sério de saúde por causa dos estudos, né? Então, uma crise. E você sabe muito bem o que é passar por uma crise, porque todos nós passamos, né? Isso não é privilégio de algumas pessoas. Todos nós passamos por crise ao longo da nossa vida. Ao contrário daquela ideia de que nós não temos problema, né? Tinha até uma frase há um tempo atrás que alguns carros tinha assim: quem tem Cristo não tem crise. Na verdade, eu acho que quem tem Cristo é que tem crise. Porque nós vivemos num mundo que nós estamos na contramão dele, né? O mundo está indo para lá e nós estamos vindo para cá. Então nós temos enfrentamentos todo dia. E nós mesmo temos uma luta interna, né, da nova criatura com a velha criatura, que é uma luta que vai sendo travada todo dia. Então nós temos crises, nós temos dificuldades, vivemos relacionamentos, né, e muitas vezes passamos por situações muito difíceis nos nossos relacionamentos, com os nossos erros também, enfim. A verdade é que nós passamos por crises, né? E como que nós podemos vencer as crises na nossa vida? Eu quero conversar com você sobre qual que é a resposta que Deus ele traz para nós quando o assunto é crise. Até porque a crise ela é extremamente essencial para a nossa vida. Nós crescemos, amadurecemos no meio das crises, né? No meio das dificuldades e das lutas. E crescer dói, né? Crescer dói. Você pega, às vezes, um adolescente, quando ele está na fase de crescimento, ele sente dores, e você vai descobrir as dores é por causa do seu crescimento. Assim também nós crescemos muito com as crises, com as dificuldades e com as lutas. Por isso que Deus permite que nós passemos, né, por elas, para que a gente possa amadurecer. Algum propósito Deus tem nisso tudo, né? Pois bem, como que nós podemos vencer as crises? Tá? Eu quero muito a tua atenção. Eu escolhi um texto lá do livro de Hebreus, o capítulo 11, versículo 30, e é um versículo apenas, mas é um versículo que fala de uma situação de crise que o povo de Deus estava passando, e diz assim lá, eu vou colocar os textos aqui na frente para facilitar para você, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 30, diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, bem forte? Olha aqui para frente para a gente ler todos numa mesma tradução, tá bom? Vamos lá? Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Novamente, dá para ler mais bonito, vamos lá. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pois bem, o que esse texto está falando? Esse texto bíblico está falando daquela experiência do povo de Deus que tinha saído do Egito e que estava sendo guiado por Deus para a terra prometida. O povo de Deus, eles estavam no caminho, e nesse caminho eles enfrentaram algumas crises,
algumas dificuldades, alguns obstáculos. E entre os obstáculos, eles estavam no caminho e de repente eles chegaram num lugar onde havia uma fortaleza e eles tinham que passar por ali. Não dava mais para voltar, eles tinham que atravessar. E o texto bíblico diz que pela fé, os muros de Jericó, aquela muralha, depois de serem rodeados, 7 dias as muralhas, elas vieram abaixo. Tá? Esse povo de Deus, ele enfrentou algumas adversidades. Desde quando ele saiu do Egito, por exemplo. Quando o povo de Deus estava saindo do Egito, eles estavam caminhando pelo deserto, eles chegaram também diante de um mar. E diante daquele mar, eles ficaram assustados, porque o inimigo estava vindo atrás e eles na frente não tinham mais como andar. E eu acho muito interessante porque quando Moisés vai buscar a Deus e dizer: Deus, o que nós vamos fazer agora? O povo estava reclamando, alguns estavam murmurando, dizendo que era melhor ter morrido lá no Egito. E quando Moisés vai buscar a Deus, qual que é a resposta de Deus para Moisés? O que Deus fala para Moisés? Quando Moisés pergunta para Deus o que a gente faz, Deus diz para Moisés: diga ao povo que marche, diga ao povo que continue. Então, as crises, elas fazem parte da história de todos nós. Não é porque uma pessoa ele é de Deus, o outro ele não serve a Deus, que um passa por crise e o outro não passa. Todos nós passamos por crises, todos nós passamos por tempestades, todos nós enfrentamos obstáculos ao longo da nossa vida. E como que nós vencemos esses obstáculos? No mesmo capítulo de Hebreus tem a resposta. Hebreus capítulo 11, o versículo 1 diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Como que nós enfrentamos as crises? Nós enfrentamos as crises pela fé. Aliás, o texto que nós lemos, Hebreus 11:30, ele começa dizendo o seguinte: pela fé. Né? Hebreus é o livro que conta, o capítulo da Bíblia que conta a respeito dos heróis da fé. Homens e mulheres extraordinários. Pessoas que venceram pela fé. E que venceram crises, que venceram obstáculos. Então, se você perguntar para mim, e perguntar: pastor, qual que é a resposta que nós temos que dar às crises que nós temos? A resposta que você tem que dar é a fé. Porque pela fé, nós vencemos. Através da fé, nós podemos atravessar as crises. A fé é a certeza daquilo que eu espero. É muito interessante a gente pensar nisso, porque a fé, Deus colocou em nós, ou o acreditar, o crer, Deus colocou em nós, porque quando nós nascemos, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele nos deu uma capacidade da gente ver lá na frente alguma coisa, para a gente criar. Então Deus nos deu uma capacidade da gente ver algo que os nossos olhos naturais não conseguem ver, mas a gente consegue ver aqui dentro da gente. Muitas coisas que nós temos hoje, elas foram, antes de se tornarem visíveis aos nossos olhos, elas vistas pelo olhar de alguém que acreditou que aquilo seria possível ser feito. Deus nos deu essa capacidade da gente conseguir ver algo que nós podemos construir, de ver à frente. No entanto, depois do pecado, essa capacidade que nós temos de olhar na frente, ela se tornou ansiedade e preocupação. E a gente fica preocupado com aquilo que pode vir a acontecer. E a gente fica ansioso com o nosso futuro. Só que quando Deus nos deu essa capacidade de antever o futuro, Deus nos deu essa capacidade porque Deus nos fez pessoas criativas, somos imagem e semelhança de Deus. E a fé é a certeza daquilo que você espera. Você não está vendo, mas você crê. E como que nós atravessamos as crises na nossa vida? Nós atravessamos as crises na nossa vida por meio da fé, através da fé.
A resposta que nós temos que dar às crises que nós temos é vivermos pela fé. Pastor, como que eu passo pela crise que eu estou passando? Quem sabe você está passando por uma crise no teu casamento. Quem sabe você está passando por uma crise pessoal, de um relacionamento. Quem sabe você está passando por uma crise profissional. Quem sabe você está passando por uma crise financeira. Quem sabe você está passando por uma crise espiritual. Eu não sei qual é o tipo de crise que talvez você esteja enfrentando, mas uma coisa eu sei: tem como você vencer essa crise. Pastor, como que nós podemos vencer essa crise? Através da fé. E como que a fé se manifesta? Primeiro, nós precisamos limpar o nosso terreno. E como que a gente limpa o nosso terreno? Pela fé. Não fique parado. Não fique parado. Nós pensamos às vezes que fé é como se nós sentássemos numa cadeira e esperássemos Deus mudar a nossa vida. Fé não tem nada a ver com isso. Se você olhar para Hebreus capítulo 11, você vai ver que a fé moveu estes homens e mulheres. A fé tirou eles da inércia, tirou eles da paralisia. A fé arrancou esses homens do lugar onde eles estavam e os levou para um novo lugar. Portanto, a fé para nós é algo que nos move. A fé é algo que faz com que a gente acorde cedo. A fé é algo que faz com que a gente tenha vontade de viver. Que a gente saia para conquistar, porque nós temos fé. E nós acreditamos que Deus está conosco, que Deus está indo à nossa frente. É por isso que nós nos levantamos. Aliás, Abraão, que é considerado o pai da fé, como que começa a história de Deus com Abraão? Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. A fé é um chamado de Deus. E é um chamado de Deus para você tomar uma atitude na sua vida. É um chamado de Deus para você não ficar na mesma coisa que você tem ficado talvez por tanto tempo. A fé é um chamado de Deus para que você se levante, para que você se mova. O nosso Deus, Ele age através da nossa vida. E o chamado de Deus para mim e para você, para que nós saiamos da crise, Deus diz assim: você vai sair da crise pela fé, mas uma fé que te faz ficar em pé, e uma fé que te faz se levantar contra os gigantes. Lembra de Davi? A fé que Davi tinha foi o que o moveu a ir de encontro àquele gigante, aquela crise enorme que o povo estava enfrentando. Portanto, fé é a resposta de Deus para a tua crise, mas uma fé que te move, não que te paralisa. Uma fé que te movimenta, que faz com que você saia da situação que você está, que você se levante e comece a dar passos. Por isso que Deus disse para o povo: diga ao povo que marche. Mas tem um mar enorme na frente. E Deus diz: com o mar eu resolvo, porque o mar você não pode tirar daí, mas eu posso abri-lo. Agora, andar é tua responsabilidade. O problema, irmãos, é que às vezes nós queremos que Deus nos mova. Eu digo para você que Deus, para a gente sair da crise, Ele não nos deu um elevador, Ele nos deu uma escada. Ele nos deu uma escada. Segundo, pela fé, é através da fé que você vai sair da crise. Não fique se lamentando. Se tem uma coisa ruim, é você ficar perto de gente que está se lamentando o tempo todo. Você conhece pessoa que está se lamentando o tempo todo? Mas fala. É horrível ficar perto de gente que fica se lamentando o tempo todo. Você é uma pessoa que fica se lamentando o tempo todo? Não tem conversa com você, toda vez a vida está ruim.
A vida está ruim todo dia, a vida está ruim toda hora, nada está bom. É horrível conviver ao lado, mas fico imaginando um marido casado com uma mulher que fica se lamentando o tempo todo. O homem não vê a hora de se livrar, de ir para trabalhar, para poder ficar tranquilo. A mesma coisa, o contrário, sabe? Viver perto de gente que está se lamentando o tempo todo. Viver pela fé é você não ficar se lamentando o leite que foi derramado, as oportunidades que ficaram para trás. Tem um mar de oportunidades que Deus tem preparado para você aí na frente. E você não pode ficar amarrado ao passado, preso às coisas do passado. Aconteceram muitas coisas ruins talvez com a sua vida, irmão, mas está na hora de você levantar a cabeça e de você prosseguir. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Há uma novidade de vida de Deus para você, para a tua família, para a tua casa. Há uma novidade de vida para Deus. Há um ano inteiro novo de Deus para você. E ficar se lamentando é ficar semeando o passado no teu futuro. Aquele que fica se lamentando, ele continua semeando o passado no seu futuro. Errou, irmão? Levanta a cabeça e segue. Peça perdão para quem tem que pedir, levanta a tua cabeça e segue. Erraram com você, irmão? Não tem problema, levanta a tua cabeça e segue. Vamos refazer, perdi os meus negócios, levanta a cabeça e começa de novo. Não deu certo, levanta a cabeça e tenta de novo. Agora com mais experiência, com mais juízo, talvez. Pela fé, não fique parado. Pela fé, não fique se lamentando. Pela fé, não negue a crise. Tem gente que nega as dificuldades. Ele esconde as dificuldades como se elas não tivessem acontecendo. Irmão, se está acontecendo um problema, olhe para ele. Não fique escondendo. Como falei hoje de manhã, às vezes chega aquelas cartinhas em casa, né? E a gente vai guardando e não abre as cartinhas. Como se não abrisse as cartinhas, não vai saber o que está lá dentro. Não pega o extrato bancário, eu não vou pegar isso aqui em nome de Jesus. Sabe? Tem gente que foi no médico fazer um exame, irmão, já faz 140 anos que o cara fez exame e o exame está lá ainda. O cara já morreu faz 60 anos e o exame está lá, o cara nunca foi buscar. Por quê? Porque ele fica negando. Se há uma crise, se há uma dificuldade, se há um problema que precisa ser resolvido, ser encarado, vamos encarar isso aí de vez. Nós homens, nós negamos muito a crise. Às vezes as mulheres ficam atrás da gente o tempo todo, né? É até chato, fica querendo conversar, querendo resolver, e a gente escondendo, fazendo de conta que está tudo bem. Nós homens fugimos muito da crise. Nós não temos coragem de enfrentá-la. Mas sabe quando que as coisas começam a se resolver na sua vida? Quando você encara a verdade, a realidade, e diz: eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema. Tem uma situação que eu preciso encará-la. Encará-la como gente grande, não ficar, não é nada, não é nada. Não, é uma coisa importante sim, e precisa ser tratada com seriedade. Não negue a crise. Se ela está aí, está instituída, vamos sentar na mesa e vamos conversar sobre ela. Vamos achar um caminho. Não negue a crise. Uma outra coisa, irmãos, não tome atalhos. Não tome atalhos. A pior coisa que a gente faz na vida é tomar atalho. Se o teu relacionamento não está bem, não tome atalhos. Se a tua vida financeira não está bem, não tome atalhos. Porque o molho vai sair muito mais caro do que o peixe. Nós vamos ter que voltar todo o atalho e vamos chegar na estaca zero para depois recomeçar novamente. Existe um caminho certo para se fazer as coisas e para se sair da crise. E nem sempre o caminho que é o certo é um caminho fácil de caminhar. Às vezes ele é um caminho cheio de pedras. Às vezes ele é um caminho cheio de espinhos. E por causa disso a gente teme passar por ele. Mas existem caminhos
pedregosos, espinhosos, que nos são necessários para que haja crescimento na nossa vida. Para que a gente consiga sair da crise, nós temos que enfrentar a realidade, enfrentar a verdade. E não ficar nos escondendo ou procurando atalhos para nós. Aliás, a Bíblia diz que o caminho que leva à vida, ele é estreito e ele é difícil de se passar. Mas aqueles que passam por ele encontram salvação. Agora eu tenho um caminho que é largo e é espaçoso, mas nesse caminho há perdição. Não deixe o seu coração ser seduzido por caminhos fáceis. Existe um caminho, que é o caminho que você sabe, que é o caminho que você tem que trilhar. E você vai vencer essa crise andando pelo caminho. E não em atalhos. Não tome atalhos. Uma outra coisa. Quando você está passando pela crise, reveja os seus relacionamentos. Muito das crises que nós passamos na vida tem a ver com relacionamentos ruins que nós temos. Amizades ruins. Pessoas boas tomaram rumos muito ruins na sua vida por causa de amizades. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos ao lado, que nós mais nos aproximamos. Nada mais e nada menos. Pense nas 5 pessoas que são as pessoas mais próximas de você, que você passa mais tempo e que você as ouve. Faça a média delas e a média delas é você. E se você quer uma vida mais nobre, ande ao lado de pessoas que são nobres. Se você quer estar mais perto de Deus, procure caminhar com pessoas mais perto de Deus. Às vezes a gente vai buscar conselhos para a nossa vida, para as pessoas que nós nunca deveríamos pedir conselho. E não pedimos para quem deveríamos pedir, porque essas pessoas que nós deveríamos pedir, elas iriam nos dizer a verdade. E nós não queremos ouvir a verdade. Às vezes ficamos atrás de pessoas que falem aquilo que nós queremos ouvir. Então, irmãos, irmãs que estão aqui, reveja os teus relacionamentos. Olha o que diz lá no Salmo 1. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está no Senhor. Então saiba com quem você anda. Escolha com quem você vai andar. Não seja escolhido. Escolha com quem você vai andar. E não tenha nenhuma dificuldade em parar de andar com alguém que você tem andado. Da pessoa ligar para você e falar, cara, não vamos sair mais? Não vamos mais? Não. Não. Porque você tem uma direção e eu tenho outra. Você quer uma coisa para a sua vida e eu quero outra. Então, irmãos, se você quer vencer as crises, reveja os teus relacionamentos. Uma outra coisa, pela fé, volte a aprender. Como que você vence uma crise? Volta para a escola. Nas épocas de crise, uma das coisas, se você for conversar com qualquer cara bem preparado, um empreendedor, ou alguém visionário, um gestor, se você for conversar com um mentor, ou um cara que tenha muito conhecimento, e você for falar sobre crise com ele, a primeira coisa que ele vai dizer para você é o seguinte: volta para a escola. Vai aprender alguma coisa, pega um livro para ler, vai fazer um curso. Por exemplo, eu estou com crise no meu casamento, o que eu vou fazer? Vou comprar um livro, vou fazer um curso, a igreja aqui tem um curso. Eu vou fazer de novo, eu vou procurar alguém para me ajudar. Está com problema na área profissional, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. O que a gente não pode é achar que aquilo que nós aprendemos no passado, nós sabemos tanto que nós não precisamos aprender mais nada.
Nós deveríamos ter sede por Deus e pelas coisas de Deus e jamais perdermos um culto na nossa vida. Quantas pessoas não perderam o culto hoje por causa da chuva? Chuva é uma bênção de Deus. A chuva deveria ser um motivo para nós virmos no culto. Só no lugar onde não chove que as pessoas sabem o valor que a chuva tem. Às vezes alguma coisinha, às vezes algum mal-estarzinho faz com que a gente deixe de estar na casa de Deus, aprendendo as coisas de Deus. E aí quando vem a crise, quando nós passamos por dificuldades, nós não sabemos que rumo devemos tomar, porque não nos preparamos. Às vezes quando a oportunidade aparece é muito tarde para se preparar, porque nós tivemos uma vida inteira para nos prepararmos. E não nos preparamos. Então, quando você está passando pela crise, se disponha a aprender. É digno aprender. E o nosso país está passando por um momento difícil. Você tem empresa, você é um funcionário, enfim, eu não sei. Mas se disponha a aprender. Se disponha a melhorar, se aperfeiçoar. Porque, irmãos, as coisas acontecem hoje tão rápido, que em 5 anos muda tudo. Você passa 4 anos fazendo faculdade, quando você terminou a faculdade já é tudo diferente de como você aprendeu na faculdade. Hoje é assim. Você vai fazer uma faculdade de tecnologia. Quando você termina a faculdade de tecnologia, irmão, nada mais é como era na tecnologia. Então você tem que estar ativo, você tem que, tem que estudar. Nós que somos cristãos, eu lembro de Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele ia morrer, já estava condenado, ele ia morrer dali uns dias, e morreu mesmo. Mas o apóstolo Paulo, quando ele estava preso lá, condenado, naquelas, todo amarrado, ele pede para que as pessoas tragam os livros para ele, porque ele quer continuar estudando. Então, se você quer ter um ano diferente, se disponha a aprender. Olha, eu quero ser um pai melhor. Se disponha a aprender a ser um pai melhor. Eu quero ser um marido melhor. Se disponha a ser um marido melhor. Vá aprender como é que faz. Eu quero ser um profissional melhor, um professor melhor, um empresário melhor. Vai aprender. Porque as coisas estão acontecendo. Na hora da crise, é hora de voltar a aprender. Você vence as crises também reconhecendo as suas falhas. Coisa difícil é a vida mudar se a gente não reconhece as nossas falhas. Irmão, olha aqui para mim, que ano que você quer que seja 2016 para você? Se você quer que 2016 seja um ano novo, você precisa fazer coisas novas, ter atitudes novas. Porque se você repetir as atitudes que você repetiu, que você fez em 2015, você vai ter um 2015 continuado. O que faz o teu 2016 ser um ano novo, não é pular onda. Eu estou pulando ondinha. Não é colocar uma roupa diferente, colocar uma roupa amarela. Eu falei de manhã que no último culto do ano, em algumas igrejas que fez o culto da passagem, tinha muitos irmãos com roupa amarela. Porque roupa amarela traz riqueza. Irmão, traz riqueza para quem vendeu a roupa amarela. O cara que vendeu a roupa amarela tá bem. Mas para você que comprou, fica agora as 4, 5 parcelas no cartão para pagar. Porque não é isso que vai fazer o teu ano ser novo. Presta atenção, o teu ano se torna um ano novo quando você decide tornar-se uma pessoa nova. Atitudes novas te levarão a um tempo novo. Senão, de repente, você vai viver ainda o ano de 86, o ano de 94, que é desde a época que você parou de mudar e que você é a mesma coisa até hoje. E a mesma coisa, e o teu ano ainda não acabou. Ainda não mudou, porque você está fazendo a mesma coisa. Pastor, mas eu não gosto da minha vida. Não gosta da tua vida, irmão? Faz uma outra coisa. Muda. Porque somos nós que mudamos a nossa vida. Quando a gente muda, irmão, acontece uma coisa interessante.
algumas pessoas que não gostam da nossa mudança, eles se afastam. Algumas pessoas se afastam. Por exemplo, o Rafael, ele mudou. Ele decidiu ser um cara... As pessoas que eram da farra, da bagunça, de tal, papá, não quer mais andar com ele. Por quê? Porque ele é um cara diferente. Eu quero uma coisa nova na minha vida. Então, uma das maneiras que tem de você vencer a crise é reconhecendo as suas falhas. Porque quando você reconhece as suas falhas, você se abre para uma nova possibilidade. Olha, eu cometo esse erro, eu preciso mudar. Eu vou mudar a minha vida. E isso nos leva a tomarmos decisões. Eu lembro, por exemplo, quando eu falo de decisão, eu não posso deixar de falar do Daniel. Daniel, da Bíblia, aquele jovenzinho que tinha 17 anos e que, quando ele tinha 17 anos, estava cheio de sonhos, estava namorando uma menina lá em Israel, e ele namorava uma menina bonita e tal, e de repente começou uma bagunça, um barulho, e ele percebeu, era o exército da Babilônia entrou, e foi terrível, porque matou os amigos dele, matou gente, matou os familiares dele, e pegou eles amarrado, e levou eles amarrado para a Babilônia, e acabou com Jerusalém, destruiu tudo. E aquele jovem, junto com outros jovens, foi levado para ser escravo na Babilônia. Quando eles chegaram na Babilônia, eles ficaram num lugar lá, e aí o rei da Babilônia decidiu fazer um negócio. Falou, eu vou pegar esses jovenzinhos que são melhorzinhos, que são inteligentes, que são bonitos, e eu vou preparar eles para eles se tornarem cidadãos da Babilônia. E aí o que ele fez? Foi lá e falou, olha, vocês vão comer a minha comida, vou dar para vocês. Aí, Daniel é extraordinário, porque Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles decidem não se contaminar. Ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou é que ele não iria se contaminar. Você quer sair da crise, irmão? Tome decisões. Tome decisões. Você precisa sair daqui hoje tomando decisões se você quer sair da crise. Se você não quer mais ficar vivendo o passado, vivendo o que aconteceu, o que já passou. Se você quer algo novo na tua vida. Irmãos, nós temos todas as possibilidades. O caminho está aberto para você. O caminho está aberto para a tua vida. Há muitas coisas que podem vir a acontecer na minha vida e na tua vida. Porque o tempo de crise é um tempo interessante, porque no tempo da crise é um tempo que a gente vence a crise, porque a gente descobre novas habilidades. Coisas que nós nem sabíamos que nós tínhamos. O tempo da crise é interessante. Porque quando a gente está passando por ela, a gente, para sair, a gente vai fazendo aqui, fazendo ali, e a gente descobre habilidades que nós nem sabíamos que nós tínhamos. E eu quero dizer para você, tem coisas que você tem o dom que às vezes você nem descobriu, e através de uma crise você descobre. Poxa, eu não sabia que eu conseguiria cantar, eu não saberia que eu conseguiria tocar. Eu jamais imaginei que eu ia conseguir falar em público, que eu ia conseguir fazer isso. E a gente descobre no meio da crise. A gente vence a crise, descobrindo novas habilidades. E o tempo, irmãos, das crises é também o tempo das novas oportunidades. Eu achei muito interessante, esses dias eu estava assistindo uma palestra, e o rapaz, ele dizia o seguinte, o que é um tempo de crise no país? Ele falou, é como se... Lembra da carta lá do baralho, né? E ela está toda embaralhada. Ele falou, crise é como se alguém pegasse essas cartas e embaralhasse ela de novo. Aquela pessoa que estava bem, que estava acostumada, que estava tudo tranquilo, pode ser que agora não vai estar mais. Mas essa carta embaralhada, ela traz para nós novas oportunidades. Foi embaralhado de novo. Está cheio de oportunidades. Eu conheço casais que passaram por crises no casamento e que depois viveram um tempo muito melhor no casamento do que antes. Eu conheço pessoas que até mesmo, às vezes, houve uma separação, alguma coisa, mas a pessoa ficou muito mais feliz do que ela era quando estava casada. Com aquele indivíduo, com aquela pessoa.
Entendeu? E quando a gente está no meio da crise, parece que a vida acabou. Mas a vida não acabou, irmão. Você pode estar passando por uma dificuldade grande, mas a vida não acabou. Você pode ter perdido a empresa, mas a vida não acabou. Você pode ter perdido alguma coisa que era muito importante para você, mas a vida não acabou. E você pode levantar a tua cabeça e pode fazer de novo e pode fazer muito melhor. Está na tua mão. Está na tua mão. E Deus quer trabalhar a tua vida de maneira extraordinária. Hoje pela manhã eu mostrei uma figura. Você tem uma carteira aí? E eu mostrei que muitas vezes, o que é a nossa vida? Eu vou pegar aqui mesmo. Muitas vezes a nossa vida é o seguinte, você vai tirar o microfone já porque eu derrubei de manhã. É o seguinte, para você entender muito bem o que eu vou falar. Sabe o que acontece com a gente às vezes? A gente nasce e a gente vai crescendo. E às vezes o nosso crescimento ele não é equilibrado, ele é meio desordenado. E a gente vai se adaptando aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Aí vamos imaginar que você é essa carteira aqui, tá? E quando você foi criado, Deus criou você. Deus criou você uma carteira. Só que você nasceu, você estava crescendo, e a vida, com as dificuldades, com as crises, com as lutas, com todas as coisas que aconteceram, sabe o que aconteceu com você? Um dia, esse negócio estava meio bamba, e alguém, você estava aqui, né? E alguém, esse negócio está meio bamba, o que eu vou fazer? Eu achei, isso aqui acho que dá. Aí pegou você e colocou aqui. Deu certo, ficou certinho. Não tem mais problema, ficou certinho. E às vezes, você agora é isso aqui. Você não foi criado para ser isso aqui. Para ficar aqui como alguma coisa para deixar esse negócio certinho. Você não foi criado para ser isso aqui. Mas a vida, as coisas te levaram e hoje você é isso aqui. Você está vivendo a tua vida completamente fora do propósito. E a gente nunca vai ser feliz assim. E uma das coisas lindas que Deus faz conosco, e através das crises, Deus muitas vezes nos desperta e acorda a nossa vida, é que Deus diz, olha, quando eu te criei, eu não te criei para você ficar aqui. E aí Deus vem, falei hoje de manhã, e diz, olha, quando eu te criei para você ser uma carteira. E Deus tem lá 50 notas de $100. Coloca aqui dentro. 50 notas de $100. Aqui dentro. Foi para isso que Deus te criou. Colocou um valor. Para colocar valor dentro de você. E no entanto, você até hoje está vivendo uma coisa completamente fora daquilo que Deus te criou. Eu tenho certeza, gente, presta atenção, eu sei que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu tenho certeza que aqui tem um monte de gente que está vivendo desse jeito aqui. E que até hoje nunca foi o que Deus criou você para ser. E Deus está querendo trabalhar a tua vida, porque para a glória de Deus, Ele deseja que você se torne aquilo que Ele te criou para ser. E quando você se tornar aquilo que Ele te criou para ser, não existe ninguém e nada nesse mundo que tenha tanto valor quanto você, porque você é único. E as coisas que são únicas, elas têm muito valor. A sociedade, muitas vezes, ela nos torna comum. E aquilo que é comum, que é tudo igual, não tem muito valor. Por exemplo, você sai por aí, você vai encontrar pedra, está cheio de pedra aqui no nosso terreno do lado. Você já pegou umas pedras dessas aqui para levar para casa e tal, ficou lá, colocar na geladeira, colocar isso? Não, porque é pedra. Agora já imaginou, você está saindo ali, você vê uma pedra de ouro, o que você vai fazer com ela? Vai pegar e levar para casa, por quê? Porque é raridade. Você é um valor que Deus criou. E que Deus criou com um propósito. E que talvez ao longo da tua vida você acabou se tornando uma coisa completamente diferente.
E aqui, irmão, não importa se você tem muito dinheiro, se você tem fama, se você está fora do propósito, irmão, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser feliz. Não importa se as pessoas te admiram, você nunca vai ser feliz. E aí o que nós precisamos descobrir é que quando Deus nos criou com um propósito maravilhoso. E às vezes as crises são instrumentos que Deus usa para nos acordar. Quantos de nós não viemos para a igreja por causa de uma crise? Não chegamos na igreja por causa de uma dificuldade? Eu vim para a igreja, irmãos, por causa das crises. O que me trouxe aqui foram as crises. Agora eu não posso ficar na igreja e continuar doente. Deus quer me curar, Deus quer te curar. Eu encontrei uma pessoa esses dias, eu estava conversando com ela, e eu fiquei muito triste na minha conversa com ela. Porque eu percebi que essa pessoa, que já caminhou tanto com a gente, ela tomou uma decisão de não crescer. Porque na nossa conversa, ela ficou colocando culpa num monte de coisa, para os problemas da sua vida. E eu cheguei para ela uma hora e disse: escuta, eu queria saber aonde que você errou nesse processo. Porque até agora todo mundo errou com você. Aonde que você errou nesse processo? Para que a tua vida esteja enfrentando essa crise, essa tempestade que está. Porque os teus pais são culpados, teus amigos são culpados, teus amores são culpados, tua casa é culpada, tua igreja é culpada, teus patrões são culpados. Gente, para com isso. Vamos tomar a decisão de nos levantarmos contra as crises que se levantaram na nossa vida, enfrentá-las e vencê-las no nome de Jesus, caminhando na vontade de Deus. Está na hora da gente amadurecer. E você não precisa de outra pessoa para ser feliz. Se você precisa de outra pessoa para ser feliz, é porque tem muita coisa errada com você. Se você não for feliz sozinho, sozinha, você nunca vai ser feliz com ninguém. Se você não for completo. Eu quero concluir a mensagem dizendo para você duas coisas. Cada uma das coisas tem duas coisas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus, presta atenção, Ele te deu duas coisas. Deus, Ele te deu duas coisas. A primeira coisa que Deus te deu foi um lugar para você conquistar. Deus te deu um lugar para você conquistar. Existe uma terra prometida para você. Não sei qual é o sonho, qual é a vontade, o desejo que está dentro do teu coração. Mas Deus tem uma terra para você. Deus tem um desejo para o teu coração. Deus tem um lugar para você conquistar. A segunda coisa que Deus te deu é a presença dEle para te capacitar. Então Deus te deu um lugar para você conquistar, e Deus, Ele te deu a presença dEle para te capacitar. Ele vai te ajudar a conquistar. Ele deu a presença dEle para você. A outra coisa que eu queria te dizer: Deus, Ele te pediu duas coisas. A primeira coisa que Deus te pediu é para que você acredite nele. E isso é fé. Acredite em Deus. Você vence as crises acreditando em Deus. Acredite em Deus. Creia em Deus. Creia que Deus tem uma terra para você. Creia que Deus está presente para te capacitar, para você alcançar essa terra. Creia em Deus. A segunda coisa que Deus pediu para você é: acredite em você. Acredite na sua vida. Tem muita gente que não acredita em si mesmo.
Tem muita gente insegura com respeito à sua própria vida. Acredite em você. Você é capaz de se levantar, você é capaz de mudar a tua história, você é capaz de mudar a sua vida. Não fique perambulando que nem um coitado, que nem uma coitada. Você não é coitado e nem coitada. A vida é difícil para você, a vida é difícil para um monte de gente que está aqui. A vida foi dura com você, a vida foi dura com um monte de gente que está aqui. Mas nós não somos coitados por causa disso. Nós precisamos levantar a nossa cabeça, olharmos para frente e continuarmos indo em direção ao nosso propósito. Acreditando em Deus e acreditando na nossa própria vida. Tem um potencial extraordinário. Você tem uma vida toda pela frente. Aproveite o teu dia, aproveite a saúde que você tem. Tenha uma atitude de mudar a sua vida. Eu gosto muito daquela frase do Vic, aquele menino que não tem braço e não tem perna e que dá palestras pelo mundo inteiro. Ele tem uma frase bem pequena que ele diz o seguinte: atitude é altitude. Atitude é altitude. Dependendo da atitude que você tem na tua vida, você vai elevar a tua vida. Quem vai elevar a sua vida não é quem está do teu lado aí. Não é quem não está aqui que você queria que tivesse. Quem vai elevar a tua vida é você. Quem vai tomar a decisão de colocar valor na tua vida é você mesmo. Tem uma frase de Adélia Prado, que eu coloquei hoje no vídeo. Ela diz o seguinte: eu não quero faca nem queijo. Eu quero a fome. Eu não quero faca nem queijo. Eu quero a fome. O que ela está dizendo, irmãos? Ela diz o seguinte: eu quero é a vontade, é o desejo. Porque tem muita gente que tem faca e tem queijo e não tem vontade de comer. Tem muita gente que tem tudo na vida e não tem vontade de viver. Ela diz: eu não quero faca e queijo, porque faca e queijo eu conquisto. Faca e queijo eu construo. Faca e queijo eu vou atrás. Eu quero é fome. Eu quero é vontade de viver. Eu quero é desejo, é ter amor pela vida. Eu quero é valorizar o meu ser. Eu quero é dar um significado para mim. É isso que eu quero. As outras coisas eu vou atrás. Então que você peça para Deus fome. E concluo com uma outra coisa que eu disse lá, do Rubem Alves. Rubem Alves é um dos meus autores preferidos. Ele faleceu já. E o Rubem Alves, ele tem uma história que ele conta de quando ele era criança. E ele diz que quando ele era criança, ele morava numa casa e tinha um muro. E do outro lado tinha um pé de fruta, era um pé de pitanga, aquelas frutinhas vermelhas gostosas, bem vermelhinha, bonita. E diz que aquele pé de fruta cresceu e os galhos atravessaram para o lado da casa dele. Ele era pequeno e ele olhou aquelas frutas tão bonitas. E ele desejou comer aquelas frutas. Ele estava com muita vontade de comer aquela fruta. Aí ele se aproximou do muro e ele levantou as suas mãos para pegar a fruta. Mas ele não conseguiu alcançar. Ele tinha uma fome e não conseguia alcançar o fruto que ele queria comer. Uma crise. Aí o que ele fez? Não ficou chorando, não foi chorando para dentro de casa. Sabe o que ele fez? Ele pegou um pedaço de pau, que era um cabo de vassoura, velho, que estava jogado no canto. Pegou uma latinha de massa de tomate, que tinha sido usada, estava jogada. Amarrou a latinha naquele pedaço de pau, pegou a latinha e catou tantas pitangas quantas ele queria comer. O que significa isso? Deus te deu, olha aqui para mim, gente. Deus te deu uma mente, uma capacidade de pensar.
E presta atenção, a capacidade de pensar é a extensão do nosso ser, do nosso corpo. A capacidade que você recebeu de pensar é a extensão do teu corpo. Por exemplo, apaga as luzes ali, Dalila, para mim, por favor, todas as luzes. Olha só, presta atenção, gente, isso aqui é muito forte para você aprender. Ó, todos nós, pode apagar tudo. Todos nós temos uma capacidade de ver, nós conseguimos ver. Só que quando está escuro, a gente não consegue ver. Aí um dia, alguém que estava enfrentando essa crise de que queria ver no escuro, ele falou, bom, deve ser possível ver no escuro. E aí ele foi atrás. E ele usou a mentalidade dele para aumentar a capacidade de ver. Aí pode acender as luzes. Aí ele criou a luz. E hoje todos nós somos abençoados porque um dia alguém usou a sua cabeça. Usou a sua cabeça para aumentar a sua capacidade do seu corpo. E hoje todos nós podemos ver. Eu, por exemplo, posso pegar o meu telefone e falar agora com alguém que está lá no Japão. Irmão, se eu sair ali para fora e começar a gritar, eu tenho certeza que lá embaixo no sinaleiro as pessoas já não vão me ouvir. Mas eu posso pegar o telefone daqui e ligar do Japão. Sabe por que eu posso fazer isso? Porque alguém um dia queria falar com alguém que está do outro lado do mundo. E aí, o que ele fez? Ele usou essa cabeça que Deus deu para ele para estender a capacidade do seu corpo. E agora ele pode ouvir alguém falando, e não só ele, mas todos nós podemos ouvir. O que o tio Maurício está querendo dizer para você com tudo isso? Estou querendo dizer para você, irmão, que Deus te deu essa inteligência, que às vezes a gente usa para tanta coisa errada, né? Para contar história, para inventar história, às vezes. Deus te deu a capacidade, a inteligência para você fazer uma vida que vale a pena. Então comece a usar sua capacidade que Deus te deu. Isso é louvor a Deus. Isso é agradecer, engrandecer o nome de Deus. É louvar o nome de Deus. Comece a usar essa capacidade que Deus te deu, porque com essa capacidade você vai ver que você vai vencer as crises. O Davi pegou o Golias, ele tinha um estilingue e umas pedrinhas. Ele precisou ir lá e dar um murro na testa do Golias? Não, ele pegou o estilingue e pau, usou a cabeça dele, uma habilidade que ele tinha. Como que você vai derrubar as crises na tua vida? Tome uma posição, irmão. Não fique reclamando do país. Sabe, coisa que eu não gosto, irmão, você está no lugar, tem gente falando, por exemplo, de partido político. Vamos parar de falar de partido político? Vamos parar de falar de política, falar dessa pessoa, daquela pessoa. Já estou dizendo, sabe, você fica de saco cheio de ficar ouvindo a mesma coisa da notícia todo dia, a mesma coisa e vai e volta, e vai e volta. Vamos parar com isso. Vamos olhar para a nossa vida e construir a nossa vida. Parar de ficar discutindo partido político. Discutindo, sabe, perder tempo da nossa vida discutindo coisas de política, coisas de futebol, coisas de religião. Sabe, essas coisas, vamos parar com isso e vamos olhar para frente, olhar além. E usar essa criatividade que Deus nos deu para fazer alguma coisa e mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Tua vida está nas tuas mãos e você vai fazer dela o que você quiser. Temos um ano inteiro pela frente. 358 dias que ainda estão de presente para nós nesse ano. E eu quero convidar você para fazer a melhor escolha em cada um desses dias.